Bom dia, meus queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo repouse sobre o coração de cada um dos nossos queridos irmãos e ouvintes. Meus irmãos, iniciando o nosso momento de adoração, nosso momento de devocional ao Senhor, gostaria de ler juntamente com os irmãos o Salmo de número 126. Salmo de número 126, os 3 primeiros versículos estão escritos desta forma. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Louvado seja Deus, meus queridos irmãos, louvado seja o nosso Senhor. Meus irmãos, este salmo, que é um cântico de romagem, ele é um salmo composto, é um salmo escrito por volta ali depois do exílio do cativeiro babilônico, e esse salmo descreve o sentimento do povo de Israel, ele descreve o sentimento do povo de Deus após a libertação que o Senhor os concedeu sobre aquele cativeiro. Esse salmo, ele descreve a alegria e a felicidade de receber a bênção da restauração provinda da mão do Senhor. A restauração, a libertação que aos olhos dos homens parecia impossível, mas para Deus não é impossível. Tudo para o nosso Deus é impossível. E essa restauração, essa libertação, ela foi notória entre todas as nações. Todos diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor por ele. Esse é o motivo da alegria deste povo. Meus irmãos, assim o Senhor também tem feito em nossas vidas. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres. O Senhor que tem cuidado de nós, o Senhor que tem suprido as nossas necessidades, o Senhor que tem estado ao nosso lado, o Senhor que tem nos dado muito mais do que nós merecemos. O Senhor também que concede a nós a mais bela de todas as restaurações, que é a salvação que nós temos em Cristo Jesus. Esse é o motivo real da nossa alegria, esse é o motivo real da nossa paz. Que essa salvação do Senhor possa alcançar os perdidos, que essa salvação do Senhor possa alcançar os necessitados, e que todos nós possamos nos alegrar, todos nós possamos descansar e regozijar-nos no Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, Criador, Governador, sustentador de todas as coisas, ao seu nome, glória e honra, ao seu nome, glória e força, o Senhor único Deus, digno de toda adoração e de todo louvor. Ó Deus, obrigada por todo o cuidado, obrigada por tudo que o Senhor tem feito a nós, obrigada, Deus, por ser presente em nossas vidas, obrigada pela salvação que nos concede em Cristo Jesus. Obrigada, Deus, por estar ao nosso lado, obrigada por nos fazer povo do seu rebanho, ovelhas do seu pastoreio. Ó Deus, louvado seja o seu nome. Recebe, ó Pai, nesta manhã a nossa gratidão. Recebe nessa manhã a nossa adoração e o nosso louvor. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu
és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Oh, tu és tremendo. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Bom dia na graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, irmãs e ouvintes, quero compartilhar da palavra do Senhor nesta manhã, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, versículo 8, diz a palavra do Senhor: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Amados, o tema da minha reflexão é os efeitos da graça de Deus em nós. Deus abençoa-nos com a tua graça. Edifica-nos, fortifica-nos, faz-nos lembrar, Senhor, que tu és o nosso Deus, o Deus maravilhoso. Te pedimos essa bênção, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos e irmãs, ao lermos Efésios 2:8, somos lembrados de que a nossa caminhada cristã começa e permanece sustentada pela graça de Deus. Paulo é claro quando diz: isto não vem de vós, ou isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, irmãos, a salvação não é fruto do nosso esforço, nem recompensa pelas nossas obras, mas é presente de Deus, presente imerecido, dado por um Deus amoroso, que diz nos versículos 4 em diante: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou,
e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amados, a palavra graça, que significa favor não merecido, é Deus quem nos dá aquilo que não merecíamos: perdão, reconciliação, vida eterna. E é justamente essa graça que não apenas nos salva, mas também nos transforma numa vida nova por completo. Aqui nesse texto, irmãos, vemos 3 efeitos principais da graça de Deus em nós. Antes de Cristo, estávamos presos aos nossos pecados, escravizados por desejos e hábitos que nos afastavam de Deus. Mas a graça entrou como luz em nossa vida e nos tirou da escuridão, nos tirou da escravidão e nos deu vida. Ela não apenas nos perdoa, mas nos tira da prisão espiritual, quebrando as correntes do pecado, as correntes do mal. Isso significa que já não somos definidos pelos nossos passados, mas pela nova vida que recebemos em Cristo. E isso significa, irmãos, que já não somos definidos pelo nosso passado, mas pela nova vida que recebemos em Cristo Jesus. Segundo lugar, a graça de Deus nos sustenta. A vida cristã não é vivida na nossa própria força. A palavra de Deus em Abacuque diz: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. A mesma graça que nos salvou continua operando em nós todos os dias, nos educando para vivermos como salvos em Cristo Jesus, filhos da luz. É ela quem nos dá força para enfrentar tentações, coragem para passarmos por provas e perseverança para continuar caminhando. Quando sentimos que não vamos conseguir, a graça de Deus está em nós. Paulo, usado por Deus, declara em 2 Coríntios 12:9: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nesse momento, Deus está falando para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta. Em terceiro lugar, irmãos, a graça nos capacita a servir e amar. A graça não é apenas para nós guardarmos, mas para compartilharmos com os outros. Dizer que a graça nos alcançou e nos salvou. Ela nos transforma em instrumentos de bênção, nos capacita a perdoar e amar e a servir. Mesmo aqueles que achamos que não merecem, assim como nós não merecíamos e fomos alcançados. Ah, irmãos, quando entendemos a graça, o orgulho cai, o orgulho vai embora e passamos a viver um coração grato, cheio de gratidão e de humildade. Davi diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Irmãos,
A graça nos educa, a graça nos sustenta, a graça nos salva e a graça nos liberta. Meus irmãos, a graça de Deus é mais do que um conceito teológico. É a realidade que nos salva, que nos sustenta, que nos molda diariamente. É como Paulo disse, é dom de Deus, não vem de vós, é presente de Deus, não dos nossos próprios méritos. Não compramos, não conquistamos, apenas recebemos pela fé. Por isso que cada dia precisamos viver com o coração agradecido, consciente de que tudo que somos e temos vem desse favor imerecido de Deus. E que possamos refletir que a graça espalha luz, perdão e amor em nossa vida. E que esse perdão, que essa luz, que essa graça que está em nós, possa ser espalhada, então, para aquelas pessoas que estão à nossa volta, que precisa da graça de Deus, que precisa do perdão de Deus. A graça de Deus não apenas mudou o nosso destino eterno, mas também muda o nosso presente. Somos libertos, sustentados, capacitados para viver uma vida livre e glorificando a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te faça compreender que a graça de Deus segurança, sou de Jesus, pois nele tenho paz, vida e luz, com Cristo herdeiro, Deus me aceitou. Mediante o Filho que me salvou. Que me amou inteiramente.
essa história. Cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história, cantando assim. Amém, meus irmãos. Grande é o nosso Deus e grande é o seu cuidado com o seu povo. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala e permanece firme para sempre. Este versículo no Salmo de número 125 reflete e demonstra a graça que é termos a nossa família dentro do aprisco do nosso Deus, dentro do cuidado, debaixo do cuidado do nosso Senhor. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos guarda, nele permanecemos firmes, neles permanecemos inabaláveis, porque a nossa confiança, a nossa dependência está debaixo daquele que não muda, daquele que é fiel e eterno. Que o Senhor Deus abençoe a sua vida, que o Senhor Deus fortaleça a sua fé e a sua confiança e esperança em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.